O juro é o valor do dinheiro no tempo, ou seja, é o valor que se paga para pegar dinheiro emprestado, ou o valor que recebe para emprestar dinheiro por um período de tempo. E essa taxa de juros é cobrada em transações financeiras, investimentos, cobrança de aluguel, empréstimos e outras inúmeras situações que você já escutou ou já ouviu falar, mas hoje vamos falar especificamente de juros dos empréstimos. Então, vem comigo. Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nath Play. Uma das principais questões que devem ser avaliadas antes de solicitar um empréstimo é a taxa de juros. Afinal, galera, ela é a que mostra se realmente compensa ou não pegar crédito, empréstimos e todas as outras taxas de juros aí acompanham a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela aumenta, todas as outras tendem a aumentar junto. Assim como se ela cair, outras tendem também a cair. E por isso ela é tão importante e fica, é sempre importante ficar ligado com as reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que acontece a cada 45 dias e eles decidem se a taxa Selic vai subir ou vai descer. Mas não é só a Selic que coordena as taxas dos empréstimos, pois existem também outros 3 fatores decisivos para gerar essa taxa, que são essas aqui: CAC, que é o custo de aquisição do cliente, taxa de retorno do investidor e custo de venda. Sem contar que o risco de inadimplência também é levado em conta. Então, caso a instituição leve calote, ela terá menos prejuízo, já que o custo está incluso no valor da taxa de juros, entendeu? Agora que você entendeu o que é juros, vamos conhecer quais são as taxas de juros presentes nos empréstimos. Vambora? Para você entender e que você nunca mais vai esquecer. Juros simples. É bem provável que você já tenha escutado falar sobre os juros simples em algum momento da sua vida, né? Se não, hoje é a primeira vez, tá tudo bem. Mas vamos lá. Esse juro é calculado com base no valor fixo que chamamos de capital inicial. E não estamos falando daquela banda da capital inicial, tá? Essa taxa é calculada antes e não muda com o passar do tempo. Ou seja, você não vai pagar um valor diferente do que pagou no início, mas ela não é muito usada nos empréstimos, mas pode acontecer e pode ser bom para você. Sem contar que ela normalmente é usada nas contas de consumo, como água e também a luz. Vou deixar a formulazinha para vocês aqui e traduzindo ela: J, juros, C, capital, I, taxa de juros e o T é o tempo. Vamos de exemplo porque eu acho que fica melhor para você entender. Vamos supor que você pegou R$200 emprestado, que tinha uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Ou seja, todo mês cobrava juros de 10% do valor inicial. Vamos dizer que no mês seguinte você foi pagar o empréstimo e agora, para você quitar a dívida, é só você fazer a seguinte conta: J igual a 200 vezes 0,1 vezes 1 igual a 20. E aqui o 20 é o valor de juros, ou seja, você deve ao banco R$220, porque o valor inicial mais os juros, entendeu? Então é o valor inicial mais os juros. Então esse é o juro simples. Você percebe que é bem tranquilo, né? Você vai lá, faz a conta, deixei aqui para vocês R$20 que você está devendo ao banco de juros, da sua valor inicial era 200, fez a continha, tá devendo aí R$220. E não 200, que é o valor inicial. Por isso que ele é o juros simples, é bem fácil de você fazer esse cálculo. Agora vamos para os juros composto, porque é esse que você tem que entender. O juros composto também é conhecido como juros sobre juros. E você já escutou bastante, né? Ainda mais quando se trata aí de empréstimo, cartão de crédito, que ele é bastante comum aí de ser usado. E ele tem esse nome justamente porque o juro do mês seguinte é somado ao mês anterior. Então, quanto mais parcelas, mais alto será os juros. Sim, aquela facada, sabe? Aquela facada. Ele é ótimo para quem empresta dinheiro ou que tem capital investido, mas ele é um perigo, uma dor de cabeça para quem precisa de crédito, porque é ele que aumenta o valor inicial à medida que o tempo aumenta. Quanto mais tempo você deixar de pagar mais parcelas, mais caro fica. Para
Para ficar mais fácil de entender, vamos usar o mesmo exemplo de antes, só que mudando o tempo, porque no primeiro mês os juros composto e os juros simples dão o mesmo valor. Agora, a partir do segundo mês que você consegue ver a diferença. Então, vamos supor que você pague em 4 meses. Então, 4 parcelinhas, essa dívida que você pegou aí. Então, vamos de formulazinha para você entender como funciona os juros composto. Então vamos de formulazinha. M, montante acumulado, que é o valor inicial somado. C, valor inicial do empréstimo. I, taxa de juros. T, tempo. Fechou? Formulazinha. Então, seguindo a formulazinha, o M aqui que é o montante, o C é capital, né, o inicial, 200, mais 1 mais 0,1 vezes 4. Aí pegou esses 200, aí você vai pegar os 200 vezes 1,1, que fica 220, vezes 4, que fica 880. E agora, para achar os juros, devemos usar a fórmula J igual a M menos C, que será o seguinte. Você vai pegar o J igual a 880 menos 200, que é o capital inicial. Ficou 680. Agora eu quero te perguntar, você percebeu que você pagando quase 4 meses de um empréstimo de R$200 com uma taxa de juros compostos mensal de 10%, o quanto que você está pagando por isso? É porque nessa taxa é juros sobre juros. Então no final fica 680 o bagulho. Percebeu que fica caro para você esse cálculozinho, né? Acaba virando aí uma bola de neve. Por isso que você tem que olhar quando você faz qualquer tipo de empréstimo, principalmente cartão de crédito. Vamos para o próximo, que é o juros mora. O juros mora, ele é bem conhecido na prática, mas pelo nome talvez você acaba esquecendo ou não saiba do que eu tô falando. Mas essa taxa de juros também é conhecida como juros moratória, que vem nas contas que tem pagamento atrasado. Então, você atrasou uma conta, né? Quando uma pessoa atrasa o pagamento aí de uma conta, de uma fatura, aí com o valor vem os juros de mora mais a multa. Lembrando aí também que a multa tem um limite de 2% ao mês e varia conforme a instituição financeira. Então, se você atrasar uma conta, o pagamento às vezes pode vir aí esse juros de mora, tá bom? Então, já sabe aí que quando acontecer, você já sabe o que significa esse juro. E o juro de mora, ele leva em conta o tempo e as parcelas em atraso, mas o percentual dessa taxa não pode ultrapassar 1% ao mês, seguindo aí o Código Tributário Nacional e pelo Código Civil. Vamos de exemplo, porque não adianta falar um negócio e não trazer um exemplo para você. Vamos dizer que você deve R$800 de fatura do cartão de crédito. Só que no mês de março, você teve um imprevisto e acabou atrasando o pagamento. E aí, né, você atrasou, não tem como e tal, e aí você só conseguiu pagar no dia 26, ou seja, 20 dias depois. O banco, como não é bobo, ele cobra 1% ao mês de juro de mora, que é o percentual máximo que ele pode cobrar. Quer saber quanto que ficaria, ou quanto que ficou a tua fatura do dia 6 até o dia 26? Que aí você vai entender como funciona o juro de mora também nessa situação. Vamos de cálculos. O cálculozinho aí aparecendo para você na tela. R$800 vezes 1%, que é o juro, barra 30, que são os 30 dias, vezes 20. Aí você pegou, a gente fez o cálculozinho aqui, multiplicou direitinho, deu 5,34. Então, em 20 dias, você terá que pagar só de juros de mora 5,34, ou seja, R$ 805,34. Uma coisa aí, uma observação, divide o juro de mora por 30, porque são dias dos meses, tá bom? Fechado? Então, esse é o juro de mora para você. Então, esse já é... atrasou, já paga um juros. Aí, não sei o que, paga um juros. Você percebeu, né? Que o banco não é bobo, não é bobo. Vamos para o próximo, que ele é conhecido. Ele é uma lenda do mal pra gente aqui. Ele é do mal, não presta, porque é doloroso para as pessoas, principalmente quem utiliza cartão de crédito, que é os juros rotativo. Ele é o juros do cartão de crédito, ele é mais conhecido por isso, né? É o desespero de muita gente. É o desespero de muita gente, não é pouca não. Porque ele é cobrado em cima das faturas que não são pagas totalmente até a data do vencimento. Então vamos até trazer fatos aqui, né? Sabe quando você paga o mínimo por não ter dinheiro todo ali para pagar a fatura? Então, o restante desse valor fica
inclusivo nestes juros. E se você paga qualquer outro valor que não seja o valor total, também terá essa cobrança dele. Dá pra entender também porque ele é desesperador, né? Porque ele entra, você esqueceu ali, vai pagar o mínimo, ele vai entrar. Pra que as pessoas não entrem numa bola de neve de dívidas ainda pior do que já estaria, porque ele é péssimo. Uma coisa bem legal, entre aspas, que o Conselho Monetário fez, é que só é possível entrar, né, no rotativo do cartão de crédito uma vez ao mês. E só é liberado novamente quando a pessoa paga o valor total da fatura. Caso, né, você se enrole no mês seguinte para pagar as faturas, o restante da fatura do mês anterior e do mês atual, a instituição deve oferecer um parcelamento da fatura com melhores condições para você conseguir quitar e não usar o rotativo, que ele faz você entrar naquela bola de neve e não consegue arcar com os custos, entendeu? E os juros aqui deste é composto, onde fica os juros sobre juros, que eu expliquei, que vira aquela bola de neve gigante de juros e dívidas, e por isso só pague o mínimo se for no mês seguinte, ali você não tem como pagar aquela parcela, aí, cara, pelo amor de Deus, se puder evitar, evite, tá? Por favor, para você não acumular fatura em cima ali, juros sobre juros. É uma dos piores o rotativo, na minha opinião. É um dos piores porque ele vira uma bola de neve absurda. E, enfim, se você chegou até o final desse vídeo aqui pensando, meu Deus, Natália, tô desesperada, como eu vou calcular tantos números e tantas fórmulas, como eu faço? Fica calmo. Fica calma, que eu tenho uma solução. Na verdade, eu não. O Banco Central desenvolveu uma calculadora que você pode calcular o juro do empréstimo ou do cartão de crédito. Então, você vai conseguir saber se o banco está cobrando ali de fato o que é de fato que você tem que pagar para ele não te enganar, entendeu? Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Super disponível para você calcular, sem contar que dá para baixar no celular. Então, você vai poder olhar se está sendo cobrado os juros que realmente você está devendo. Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você no vídeo. Continue também acompanhando os conteúdos dessa minissérie feita para você entender tudo sobre empréstimo e se realmente vale a pena ou não entrar nessa, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite muitos conteúdos exclusivos e não perca os próximos. Beijinhos e tchau!